Quero fazer o convite para que faça parte da mesa o secretário de Gestão e Governo, Francis Casale, o secretário de Planejamento, David Argenta, e o secretário de Turismo, Fabiano Piccoli, para explanarem referente ao projeto de lei número 77, por solicitação do vereador Sidnei Catafesta. Isso aqui é tudo para mim? Obrigado, vereadores. Então, já agradecendo a presença e principalmente a aceitação do convite para vir falar sobre o projeto 077 de 2015, eu já passo de imediato a palavra aos senhores, que já devem ter uma programação, já se organizaram para falar dentro dessa linha de projeto, não sei quem vai ser o primeiro. Então eu passo a palavra para o Fabiano André Piccoli, para que faça a sua explanação. Depois a gente conduz com o Francis, o David e por último o Francis Casale. Obrigado. Boa noite, presidente. Boa noite, colegas de mesa. Boa noite, senhores vereadores, vereadoras, público. Obrigado pelo convite para virmos falar sobre esse projeto tão importante para o município de Farroupilha. Antes de nós começarmos a apresentação, eu queria agradecer o trabalho coletivo que foi desenvolvido com a SIX, com os contadores de Farroupilha, para que nós pudéssemos chegar num produto final para apresentar para apreciação dos senhores. Então foi um trabalho de longos meses, de pesquisa, de busca, de visita a outras cidades, de debate com a SIX, para entregarmos esse produto final a vocês. Então nós vamos passar algumas lâminas para relatar um pouquinho do que é este projeto. Por favor. Bom, o projeto então Inova Farroupilha, ele contempla diversas ações. Então o projeto Inova contempla diversas ações com um principal objetivo: facilitar a vida do empresário, principalmente das micro e pequenas empresas, que elas representam mais de 10 milhões de empresas no Brasil. Esse projeto também vem de encontro com demandas dos microempreendedores individuais, e nós temos mais de 5 milhões de MEIs no Brasil, que representam 52% das carteiras assinadas, 16 milhões de empregos no Simples Nacional, e foram responsáveis nos últimos 11 anos pela criação de 86% das novas vagas de trabalho abertas no Brasil. Pode passar. Para nós termos uma ideia da representatividade das micro e pequenas empresas, na região da Serra Gaúcha, essas empresas representam quase 98% dos CNPJs da Serra Gaúcha. Então esse projeto vem de encontro para atender a maioria das empresas que fazem parte do nosso Parque Fabril. Pode passar? Então, alguns dados históricos para que nós pudéssemos estar aqui nessa noite. Em 2013, em parceria com a SIX, nós iniciamos um trabalho de desburocratização dos processos e que resultou na Lei 3819 de agosto de 2013. Ela não veio atender todas as demandas da SIX e nem todas as demandas que nós objetivamos, mas ela já deu alguns avanços. A partir de janeiro de 2014, nós começamos um trabalho de prospecção junto ao SEBRAE
de que municípios tinham processos que nós pudéssemos copiar para implementar em Farroupilha. Então nós, junto com alguns contadores e com a SIX, nós fomos conhecer o escritório do empreendedor em Canoas, uma comitiva então que visitou Canoas. Depois, em agosto, o município aderiu à Rede Sim. Em 2015, em janeiro, nós inauguramos a Sala do Empreendedor e a partir desse momento começamos uma prospecção maior junto ao SEBRAE de práticas que poderiam ser implementadas em Farroupilha, que pudesse beneficiar e desburocratizar os processos. E aí, em abril, maio, visitamos Canoas de novo, Garibaldi, Bento, Estrela, Lajeado, Caxias. Em junho de 2015, participamos de um seminário em Passo Fundo e em julho do Seminário Brasil Mais Simples em Porto Alegre. O que contempla então esse conjunto de ações? A alteração do projeto da Lei Geral do Município, um novo fluxo para a liberação de alvarás, a implementação da Rede Sim, um projeto de lei de incentivos fiscais, a reestruturação da junta comercial, algumas mudanças no Código de Edificações que beneficiam o setor produtivo, assim como no plano diretor, assim como o projeto de lei do Marco Zero, a mudança na atual DM, que vai se tornar a viabilidade urbanística, a criação da licença única e algumas ações futuras. Pode passar? Aqui, para nós termos uma ideia da emissão de alvará dos tempos e da peregrinização do empresário ou do contador dentro do poder público para conseguir o alvará. Nós pegamos casos que um alvará demorou até 400 dias para alguém conseguir, para um empresário conseguir o seu alvará. Então, em cima dessa situação, dessa realidade, o SEBRAE, através desse projeto da Rede Sim e um desejo da administração de desburocratizar com o trabalho coletivo com a SIX e com os contadores, nós olhamos para esse cenário e decidimos que tinha que fazer alguma coisa. Pode passar. Amparados em quê? Amparados na Lei Complementar 123, de dezembro de 2006, que regulamenta o tratamento às micro e pequenas empresas, e pequenas empresas de pequeno porte, através da regularização da CGSIM. Nós temos uma lei geral do município, que é de 29 de janeiro de 2011, e o que vocês têm para apreciação é a alteração dessa lei. Pode passar. Qual que é o grande objetivo dessa lei? Quem circula é o processo e não o empresário, dentro da prefeitura. Então, nós queremos criar, já foi criada a Sala do Empreendedor, mas ao passo que a lei for aprovada, quem vai migrar dentro da prefeitura são os processos e não os empresários, os contadores. Através de uma entrada única do processo. O contador, ele vai solicitar o alvará e essa solicitação vai migrar em todos os setores da prefeitura. E não mais o empresário vai ter que ir na Secretaria do Meio Ambiente ou na Secretaria de Obras. Não, o processo vai migrar. Então, ao entrar com o processo fica tramitando. Esse é um dos principais avanços desse projeto. Sempre falamos que são para empresas de baixo risco, que é uma classificação da CGSIM, que representa praticamente 90 e poucos % das empresas que abrem. Então, nós vamos racionalizar a exigência de documentos. Hoje, se uma empresa de baixo risco, por exemplo, um ateliê de costura, ele tem que entrar com um processo de pedido de alvará, ele tem que entrar com um processo de pedido de licença ambiental e muitas vezes, no caso do ateliê não, mas
Em outros casos, se precisa vigilância sanitária, tem que entrar com pedido de vigilância sanitária e repetindo documentos, contrato social, cartão de CNPJ, documento dos sócios. Com a entrada única dos documentos, nós vamos racionalizar essa entrada. Vai ser uma cópia só de documentos, passa pela liberação do alvará e depois esse processo tramita nas outras secretarias. Através da regulamentação municipal, nós também nesse projeto, para essa categoria de empresas, que é classificada de baixo risco, tá, e todas as outras, nós vamos deixar de exigir o habite-se para a liberação de alvará. Essa foi uma das grandes solicitações da Câmara de Indústria, porque o que nós tínhamos, o empresário às vezes aluga um pavilhão, o empresário aluga um pavilhão e ele não tem o habite e ele é penalizado porque o dono do imóvel não regularizou, não tem o habite. Então, com essa mudança de legislação, o empresário sai com alvará, não penalizamos quem quer empreender, mas haverá uma fiscalização ostensiva porque toda e qualquer construção tem que ter habite. Haverá uma fiscalização, mas não penalizaremos o empreendedor. E projeta-se com essa entrada única de documentos que a fiscalização seja conjunta, seja do meio ambiente, ou da vigilância, ou de obras, para que é o... Né? Eu estou lendo o projeto 77, eu não vi nada aqui. Qual que é o projeto 77? Acho que foi erro foi erro aqui, certo? Foi problema da... Qual que é o 77? Sim. 77 não, novas empresas. Sim. A concessão de incentivos está dentro desse macro projeto, que é um programa municipal de fomento ao desenvolvimento. Isso, para novas, isso. Mas tem um outro projeto tramitando, que eu não sei qual que é o número, que é a alteração da lei geral do município. Peraí. Que entrou no mesmo dia. O 75 trata da mudança da licença ambiental, então deve ser o 76, que trata da alteração da lei geral. Peraí que eu já organizamos. Você pode... 74? Isso, essa mesmo. Bom, vocês... o objetivo do nosso convite era para explanar sobre essas alterações da lei geral. Então, desculpa aí se houve algum... Jóia. Então, outra solicitação da Câmara de Indústria também era que a baixa de empresas pudesse ser dada, a baixa do alvará mesmo que a empresa estivesse inadimplente. Então, isso também está englobado no projeto 74. Pode passar, por favor? Todo mundo encontrou aí o 74? Bom, outra coisa muito importante vai ser a criação de um banco de dados. Quando o empresário chegar para pedir o seu alvará, muitas vezes ele não sabe toda a documentação necessária. Para essas empresas de baixo risco, vai ser exigida uma documentação simplificada para liberar o alvará. Na hora que o empresário retirar o alvará, ele vai receber uma lista de documentos que ele vai ter até 6 meses para apresentar. Então, o empresário, nós sabemos que muitas vezes o empresário não tem alvará, trabalha num lugar que não tem habite, mas ele está produzindo, ele está vendendo, ele tem funcionários contratados que muitas vezes não legalizados, não gera imposto para o município, e o município sequer fica sabendo que existe essa indústria. Então, essa alteração da lei geral e com a integração com a Rede Sim, vem justamente atender esse tipo de empresário que precisa trabalhar, mas precisa de um tempo para correr atrás da documentação.
Então vai ser criado um banco de dados, que o empresário vai chegar, retirar o seu alvará e vai saber todos os documentos necessários para conseguir o alvará definitivo no futuro. Os requisitos de vigilância sanitária, de uso e ocupação de solo, os requisitos ambientais não serão deixados de lado pelo fato do empresário sair com o alvará. Ele assinará um termo de ciência e responsabilidade, atestando que ele tem ciência dos compromissos dele perante toda a legislação e que ele está ciente que em até 6 meses tem que trazer a documentação necessária. Somente para atividades que são consideradas, não sejam consideradas de risco alto, segundo a resolução da CG5. Pode passar? Então, o empresário sairá com um alvará provisório de 12 meses, exceto em casos de que o grau de risco seja considerado alto. Então, a vistoria vai se dar até 6 meses depois da entrada de documentos. Deverão ser respeitados os limites de áreas construídas pelo plano diretor e o alvará de referência e contato não tem alteração nenhuma, continua da mesma forma. Pode passar? Nós já tivemos um grande avanço para MEIs em residências, que com o novo código de edificações, não é exigido dele as adequações de uso, então já foi aprovado pelos senhores. Então os MEIs, a gente sempre usa o exemplo de uma empresa um casal que fabrica sopas, aqui em Farroupilha, que é conhecida a Mirtes. Eles fazem sopa em casa, no fundo da casa deles, tem uma cozinha. Só que é ela e o marido de noite. E aí, pela legislação antiga, eles tinham que fazer uma adequação de uso para tornar o espaço deles industrial. E aí, a fábrica de sopa tinha as mesmas exigências da Grendene, da Bigfer. Então, essa com a alteração que vocês aprovaram no Código de Edificações, isso caiu. Então, os MEIs que fabricam seus produtos em casa, não é mais exigido todas os quesitos de uma indústria. Nós, então, através dessa lei, projeto de lei 74, vamos formalizar a sala do empreendedor, formalizando o agente de desenvolvimento e também a emissão de alvará na sala do empreendedor. Pode passar? Hoje a sala do empreendedor conta com um fiscal que está lá lotado para fazer a liberação dos alvarás, e o nosso objetivo é, em até 48 horas, liberar os alvarás de baixo risco, sempre reforçando isso, para os empresários. Então, bateu no protocolo, o protocolo envia para a sala do empreendedor, faça a conferência dos documentos mínimos, que vai ser contrato social, cartão de CNPJ, documentos dos sócios, contrato de aluguel, se for aluguel, e ADM, que vai ser a viabilidade urbanística. Então, é uma simplificação do documento, o empresário sai com o alvará e tem até 6 meses para levar na sala do empreendedor os documentos necessários para ele ter o seu alvará definitivo. E aqui, então, nós temos um modelo de como, então, vai ser esse novo fluxo de entrada e saída de alvarás. Pode passar? Aqui tem alguns outros itens que estão na lei, no projeto de lei 74, que normatiza sobre a fiscalização orientadora. Pode passar. Também sobre associativismo, uma série de itens que também vieram sugestões da Câmara de Indústria para nós incluirmos no nosso projeto de lei. Pode passar. Nós teremos então na próxima semana, em parceria com o SEBRAE e o apoio de SIC, Singênio, Singilojas e CDL, o primeiro ciclo Fortalecer MEI, que vai ser de 13 a 15 de outubro. No dia 13, que é na terça, nós vamos fazer um painel sobre direitos e deveres dos MEIs. No dia 14 vai ser uma oficina promovida pelo SEBRAE Sei Vender. E no dia 15 nós teremos 2 atividades. A primeira atividade é uma palestra do setor de compras da Prefeitura para orientar
as empresas farroupilhenses a participar das licitações do município. A gente percebe que praticamente em todas as licitações poucas empresas de Farroupilha participam. Então nós já ouvimos diversas reclamações, porque é muito difícil, é muito burocrático. Bom, a burocracia é igual aqui, em Caxias, em Bento, em todo lugar. Mas as empresas têm que conhecer essa burocracia para poder entregar os documentos corretos e estarem pelo menos aptas a participar das licitações. E depois nós teremos uma sessão de negócios entre algumas empresas de Farroupilha e os MEIs e microempreendedores que se cadastrarem para participar dessa atividade. Tudo isso, todas essas mudanças que vão acontecer nesse primeiro momento, logo em seguida vão se encaixar num programa maior chamado Rede Sim, que foi uma das primeiras pautas nas nossas conversas que nós tivemos com a Nádia e com a CICS, com o Carlinhos Paese, que trouxe para o poder público a necessidade de Farroupilha aderir à Rede Sim. O que é a Rede Sim? É a Rede Nacional para a Simplificação do Registro e da Legalização de Empresas e Negócios. Qual que é o principal objetivo? É conceber e implantar um sistema integrado que permitirá a abertura, alteração e fechamento de empresas por meio da simplificação de procedimentos e redução da burocracia ao mínimo necessário. Pode passar, por favor? Aqui nós temos uma imagem de como funciona hoje. Como é que é o fluxo atual se o Kiko quer abrir uma empresa Kiko Padaria? O Kiko vai ter que fazer um estudo de viabilidade na junta comercial, vai ter que fazer o registro da Kiko Padaria na junta comercial, depois com o registro da junta ele vai para a prefeitura e aí vai atrás do alvará, da licença de meio ambiente, da vigilância sanitária. Então, ele vai entregar um jogo de documentos na junta, vai esperar vir, depois que ele vem, muitas vezes o local que ele abriu a empresa dele, o plano diretor não permite, então tem toda uma mudança de contrato social, um transtorno, conseguiu abrir a empresa, vai para a prefeitura, entrega uma outra quantidade de documentos para licença ambiental, outro documento para alvará, outro documento para vigilância sanitária. A Rede Sim é um programa nacional que veio para facilitar. E como é que funciona isso? Bom, ao mesmo passo que o estudo de viabilidade entra na junta, ele vai entrar na prefeitura também. Aí o empresário vai saber se realmente ele pode abrir com aquele nome, naquele endereço e aquela atividade. Então vai ser uma entrada única do processo que vai acontecer na junta comercial. Um grande passo que Farroupilha já deu é ter a junta dentro da prefeitura, na frente da sala do empreendedor, que é onde libera o alvará. Então o processo entra na junta e com 2, 3 passos entrega para a liberação do alvará. Depois do registro da junta, vai para a prefeitura e o empresário sai com o alvará de funcionamento. Para tudo isso, nós precisamos, num espaço curto de tempo, a readequar a junta comercial. Começou um servidor novo, a CICS cedeu por 90 dias uma servidora da CICS para ajudar na liberação de alguns livros e também com a aprovação dos senhores, nós vamos ter muito em breve um novo servidor que vai ficar exclusivo na junta comercial para trabalhar com a Rede Sim. Nós estamos no aguardo, Nádia e Charles, da confirmação do treinamento desse servidor na junta comercial em Porto Alegre. Nádia, já conversamos sobre isso, para depois fazer a nomeação dele. Está previsto só para março, mas nós já estamos conversando para antecipar, justamente para que a Rede Sim avance e avance mais rapidamente. Hoje, no estado do Rio Grande do Sul, nós temos diversos municípios em fase de implementação
Nós temos Esteio e Garibaldi que estão começando a operar com a rede SIM, mas ainda com diversos problemas. Mas Farroupilha é um dos únicos municípios que tem a junta comercial no mesmo espaço que a liberação do alvará. Isso vai facilitar muito. Pode passar, por favor? Então, a junta comercial, nós reestruturamos, o projeto de lei já foi aprovado por unanimidade pelos senhores. Assinamos o termo de cooperação que a SIC cedeu a servidora para nos auxiliar. E a previsão de integração, então, com a rede SIM está para janeiro de 2016, dependendo do treinamento, então, do servidor. Está tramitando também o projeto 77, que é o de incentivos fiscais para novas empresas. Aí temos um resumo, com o objetivo. A guerra fiscal, ela existe. Nós teríamos que ter um novo pacto federativo para acabar com a guerra fiscal. Só que ela existe e nós temos que entrar no jogo. Então, com esse projeto, abriu-se um outro leque de negociações com empresas que não têm o similar em Farroupilha, ou que são extremamente estratégicas pelo faturamento, pelo número de geração de empregos, que já começou a pipocar com a possibilidade de instalação em Farroupilha. E a gente sabe que a instalação de uma empresa, ela não se dá do dia para a noite. Nós temos exemplos de empresas que acertaram a vinda para Farroupilha ainda no governo passado, que foram grandes conquistas para Farroupilha, mas por diversas situações ainda não se estabeleceram. Então, essa lei, ela vai abrir um novo leque de possibilidades para o município. Pode passar? Então, aqui tem o que é a lei. Então, restituição de 50% do acréscimo de ICM por 5 anos, isenção de IPTU, de taxas, a 77, de licença ambiental, de apoio em obras de infraestrutura, que sempre já foi feito pelo município, e tem uma lei ainda da época de 84, do ex-prefeito Sinhac, que autoriza o apoio com infraestrutura. Pode passar. Então, só para nós organizarmos, então, aqui, que nós tínhamos colocado apenas o projeto 77, vereadores. Então, na verdade, o que estava sendo falado até agora é o 74. E o 77. E agora o 77. Que é o conjunto de leis que fala sobre o Inova Farroupilha, que foi a pedida. Então, nós só citamos aqui o 77, mas tem o 74, tem o 75, tem o 77 e tem o 93 também. Então, vocês já podem separar esses projetos aqui. E algumas contrapartidas, então, na empresa: empregar mão de obra, registrar seus veículos na cidade, manter um programa social destinado a pessoas em situação de vulnerabilidade social e apresentar anualmente, então, o relatório das atividades com o balanço de faturamento para que, a partir do 2º ano, fazer a restituição para a empresa. Pode passar? Bom, então, referente à questão de liberação de alvarás, de junta comercial, sala do empreendedor, incentivos fiscais, são essas informações. Eu fico à disposição depois para perguntas. E só queria reforçar novamente o meu agradecimento à Câmara de Indústria, ao CRC, na pessoa do Charles, e aos contadores que participaram da formatação dessa lei, que não é para o prefeito Claito, para o Fabiano, para o vereador Kiko, para ninguém. É para Farroupilha, que vai agilizar a abertura das novas empresas na nossa cidade. Agora, então, eu passo, o David vai seguir com as ações que tangem a Secretaria de Planejamento. Então, é o 74, 75, 77 e 93. Então, boa tarde a todos. Presidente, obrigado pelo convite. É um prazer sempre poder estar aqui, principalmente trazendo notícias boas, né? Um projeto como esse, com certeza, vai acrescentar bastante para o nosso município. Pode passar. Então, na área do planejamento, foram 4 grandes projetos
que fazem parte do Inova Farroupilha. Um deles, o que o Fabiano já colocou na sua apresentação, a questão do Código de Edificações, que são o benefício para os microempreendedores individuais, que não precisam mais adequação de uso. Como ele mesmo citou, era tratado um microempreendedor individual da mesma forma que uma grande indústria. Então essas adequações de uso de MEI, tanto para comércio quanto para a indústria, elas não são mais necessárias, conforme o artigo 98 e 94 do Código de Edificações já aprovado aqui nessa casa, sempre respeitando a questão do zoneamento ambiental, sendo permitido referência em contato em qualquer local. Pode. O plano diretor também que tramita aqui na casa, ele levou bastante em conta essa questão de incentivo para zonas industriais. Então a gente pega a zona I, que é a zona potencialmente mais industrial do município, ela teve um aumento de 112% em área na nossa cidade, no nosso perímetro urbano, para instalações de indústrias. Então o atual e o proposto que está aqui na casa, pode passar. Outra zona é a zona F, que é os corredores viários, também tiveram um aumento de 182% dessas zonas, ou seja, em mais locais poderemos ter indústrias no nosso município, conforme a proposta do plano diretor que encontra-se aqui. A zona D teve um aumento de 34% também, que é uma zona propícia, já mais localizada nos bairros, à instalação de indústrias, aí sim, apenas de baixo e médio potencial poluidor, que são grande parte das empresas do município, também pode se instalar com esse aumento de 34% da zona D. Outra situação do plano diretor é a questão de comércio e serviço, que os geradores de tráfego pesado foram criados um campo específico para eles, que são permitidos em diversos locais que antes não eram permitidos. Isso aí está tudo no plano diretor. Tem toda a questão de as zonas de interesse social, como por exemplo o Cinquentenário, a própria SFAM, diversos bairros que eram hoje áreas de interesse especial e social, elas podem ter comércio e serviço, que não era permitido também pelo plano anterior, dando vida a essas localidades, dando um uso para essas localidades. E aí são outros campos criados específicos que não eram permitidos em diversas zonas, e então foi criada uma aba específica no plano diretor para que eles possam exercer sem criar impacto algum para o município. Pode passar. Nós fizemos um questionário durante toda essa elaboração do plano diretor, onde obtivemos mais de 5.000 respostas da população através desse questionário entregue para os alunos das escolas, para levarem para suas casas e os seus pais preencherem, vendo o que eles queriam do município. E uma resposta que se deu em grande parte desses questionários era o incentivo às agroindústrias em diversos zoneamentos. Anteriormente, as agroindústrias eram permitidas praticamente só em zonas rurais. Nós consultamos as leis federais, as leis estaduais, e a agroindústria, então, agora com essa lei, ela pode estar em qualquer zoneamento com limite de área. Então, por exemplo, na zona hoje A, zona A, B, C, D, E, que não era permitido, elas vão poder existir até 300 metros quadrados. Isso tinha uma demanda reprimida bastante grande, que é de pequenos produtores familiares que fazem seu pequeno comércio, que se encaixam na agroindústria. Foi criado também uma lacuna de indústrias de bebidas que serão permitidas em alguns zoneamentos, com o grande aumento, principalmente das micro cervejarias, que é uma questão de momento de toda a nossa região, que estão surgindo diversas na região da Serra. Então foi criada uma aba específica para ela, que com o limite de 300 metros quadrados também podem se colocar em diversas áreas do município. As atividades industriais, então, que o plano diretor permitia em diversos locais até 150 metros quadrados, principalmente em zona E, que é uma zona especificamente residencial, agora ela pode ser até 300 metros quadrados, dobrando o seu tamanho. Esse número ele sai da onde? De um terreno de modelo, sendo um terreno de esquina de 450 metros, utilizando toda a sua taxa de ocupação de 65%,
dava o valor de 298. Então foi arredondado para 300. Isso também, com o estudo que foi feito, viabilizará a grande maioria das indústrias de garagem. O que acontece hoje muito em Farroupilha são essas indústrias. A pessoa mora em cima e embaixo, tem sua malharia, a sua pequena indústria, que pode então agora ser regularizada através dessa alteração do plano, assim como em outros zoneamentos, como na zona H, na zona BC, na zona A, que era 250, passou para 300. Pode passar. Pode ir. As indústrias, a zona F e a zona I continuam sendo sem limite de área, com aquele aumento que teve nas áreas. E uma observação importante, que seria o desde que tanto foi citado nesse plano diretor, é que com a apresentação do estudo de impacto de vizinhança, eu tenho um pavilhão de 400 metros quadrados na zona E, onde eu não poderia ter indústria, apresentando um estudo de impacto de vizinhança, que é uma lei também que já se encontra na casa, a questão do estudo de impacto de vizinhança. Isso será dado nota para a comunidade inteira, apresentando o estudo que não há impacto à comunidade, ela pode se instalar. Então isso seria o desde que tanto citado. Pode se instalar indústrias maiores, empresas maiores, desde que façam esse estudo de impacto e a comunidade aceite essa empresa, tendo em vista a não geração de problemas para o entorno. Então, o estudo de impacto de vizinhança, o EVU, ele deixa de existir no novo plano. O EVU era o estudo de viabilidade urbanística, agora ele se incorpora ao EIV. No EVU, diversas empresas, inclusive pequenas, uma indústria, por exemplo, de 30 metros quadrados, pequeníssima, um MEI, tinha que fazer um estudo de viabilidade urbanística. Uma indústria localizada num polo industrial tinha que fazer um estudo de viabilidade urbanística. Então isso foi bastante discutido, foi removido do plano, é uma exigência que deixa de existir, o que vai ser cobrado. Mas para outros casos, para empresas, para indústrias que de fato geram preocupação à vizinhança e preocupação urbanística, o estudo de impacto de vizinhança. O Marco Zero também, que é uma lei que já encontra-se aqui na casa, é uma lei então mais ampla, que busca a regularização dos imóveis de forma geral. Ela substitui a lei de regularização administrativa e simplifica o processo de regularizações. É uma forma de incentivar que as pessoas, que todos busquem a regularização, assim arrecadando mais para o município e tornando essas pessoas aptas a abrir suas empresas no local onde querem. Então essa é uma grande mudança que vai dar muita celeridade nesse tipo de projeto de regularização pela exigência que ela tem, que é um formulário padrão dizendo o que vai ser regularizado, a matrícula do imóvel, a posse do imóvel, um laudo técnico de um responsável técnico e a anotação de responsabilidade técnica do mesmo. Então são documentos simples que vão viabilizar muitas regularizações. A gente sabe que Farroupilha tem um grande problema de imóveis irregulares, isso é um problema histórico, e a gente acha que com a colocação da lei do Marco Zero, com esse programa, nós vamos incentivar muito e fiscalizar também da mesma forma, para que as pessoas estejam de acordo com as leis do município. E a viabilidade urbanística, antes existia a ADM agora foi separado em dois pontos. Porque é viabilidade urbanística. Uma é a viabilidade urbanística, a outra é parâmetros urbanísticos. A pessoa tinha um pavilhão e queria colocar a sua empresa nesse pavilhão, ela pediu uma ADM. Nessa ADM saía índices, saía se vai ter alargamento viário, saía diversas informações que não são necessárias para a aquisição do alvará. Isso também demanda mais tempo de quem preenchia esse documento. Então esse documento foi simplificado e passou a ser chamado de viabilidade urbanística, específico para obtenção de alvará, que é onde vai dizer se é possível ou não ter atividade no local e se é exigido EIV, licença prévia, alvará do Corpo de Bombeiro e projeto. O projeto, quando não tiver o projeto, vai estar marcado e aí entra nessa situação de que, na maioria dos casos, se considerar o alvará e o contribuinte terá esse prazo para buscar esses outros documentos. Então a ideia da VU
dá uma celeridade muito maior ao processo de obtenção do alvará, faz parte de todo esse projeto. Acho que da parte do planejamento seria isso, presidente. Agradeço a oportunidade e reitero a importância desse projeto todo para o desenvolvimento de Farroupilha daqui para diante. Francis, eu passo a palavra para o secretário Francis Casale. Aí depois desse espaço a gente abre uma rodada de perguntas para os vereadores, enfim, acho que fica melhor. Boa noite a todos, senhor presidente, prazer estar na casa, saudando o presidente Vandré, gostaria de estender a saudação aos demais vereadores, uma saudação especial aos presentes que nos acompanham nessa noite. Vou ser bem breve, bem objetivo e até porque a parte mais técnica do Inova Farroupilha, o secretário Fabiano e o secretário David já expuseram e depois a gente vai ficar à disposição para algumas perguntas. O que eu vou falar bem brevemente é que esse conjunto de leis, e por isso talvez desse desacordo da pauta hoje, é que compõe o Inova. Não é um projeto só, o Inova Farroupilha, ele é um conjunto de ações e para que ele seja implementado de sua forma plena, a gente tem a necessidade de que esses projetos citados e o plano diretor com os seus anexos sejam também aprovados para que a gente possa de forma plena botar em funcionamento esse programa. Bom, uma dessas necessidades é a criação pelo município da licença única ambiental. Isso já é previsto na Lei Geral 123, desculpa, na Lei Complementar 123 de 2006, a Lei Federal, em que diz que deverão ser simplificados, racionalizados e uniformizados pelos órgãos envolvidos na abertura e fechamento de empresas, dentre outros, o controle ambiental. Então, o município vem, nesse momento, se adequar a uma lei maior, a Lei Federal, a Lei Complementar 123, e, por isso, dentro da Lei Complementar número 6 do município, ela altera esta lei, ela vai trazer o seu conteúdo. Então essa é a Lei 75, o projeto de Lei 75 de 2015 que os senhores têm na mão. Ela é bem simples, ela cria, na verdade, a licença única no município de Farroupilha. Na verdade não é licença única, é uma única licença que ela engloba todos essas questões, e o valor desta taxa é o mesmo valor, será o mesmo valor de uma licença de operação. Então depois, se os vereadores quiserem, eu até tenho atualizado os valores para cada faixa e potencial dessa LO. Dentro do Inova, não nesse momento, mas em breve, num momento breve, a gente tem algumas novas ações. Uma delas é a aquisição do georreferenciamento. O georreferenciamento é a base legal para que o Marco Zero seja implementado. É uma imagem de satélite que vai ser adquirida e pautada por essa lei, esse projeto que está na mão de vocês, em breve deve ser apreciado, e vai nos possibilitar a regularização muito mais ágil do que hoje tem de edificações no município de Farroupilha. O segundo passo seria a licitação de um novo sistema de gestão para o município, que abrigaria a possibilidade do alvará digital. O que seria o alvará digital? Em algumas cidades já acontece. Tu trazer de forma online a possibilidade, via web, do empresário fazer toda a entrega dos documentos, toda a apresentação dos documentos da sua casa. O contador do seu escritório vai abrir a empresa, ele entra, como o Fabiano disse, por um único caminho, mas ele não precisa nem se deslocar à prefeitura. Tendo esse sistema implementado, tu pode escanear a documentação e encaminhar de casa e, num segundo momento, inclusive, imprimir o seu alvará, sem precisar ir na prefeitura. Tu imprime o boleto, tu paga a taxa e imprime ele em casa com uma assinatura eletrônica. Isso é bem possível, é bem teoricamente simples de ser implementado. A única questão que a gente está prevendo é a questão da compra, da licitação desse sistema, que no próximo ano a gente tem a ideia de prever no orçamento ou uma maneira de que isso seja implementado. Um outro fato relevante,
que nós vamos trazer é esse termo de cooperação técnica entre o Corpo de Bombeiros e a Prefeitura. Hoje, os contadores podem referendar que das grandes dificuldades é a liberação dos PPCIs, dos APPCIs. E em conversas diversas com o comando do Corpo de Bombeiros, a informação é de que a falta de contingente, a falta de pessoal, e se tiram, às vezes, bombeiros que estariam analisando PPCI para fazerem atividades mais burocráticas do quartel. Então, a ideia desse termo de cooperação é que a Prefeitura ceda um servidor para que ele faça as atividades mais burocráticas do dia a dia, mais administrativas mesmo, e que esse bombeiro que estava nessa função passe sim a trabalhar nos PPCIs, na análise, na fiscalização, enfim, tenha pelo menos uma pessoa a mais nesse campo. E na contrapartida, uma vez por semana, o Corpo de Bombeiros vai disponibilizar um servidor, um bombeiro que com conhecimento em PPCI, para que ele fique no balcão do empreendedor lá na prefeitura e sirva a comunidade de informações para acelerar os processos de como deve ser feita a liberação desse alvará. E por último, mas não menos importante, os vereadores já receberam, acredito que todos, uma cópia do nosso perfil socioeconômico de Farroupilha de 2015. Essa é uma ferramenta também muito importante para o desenvolvimento do trabalho, não só do Poder Executivo, mas dos vereadores, que com certeza estão sempre engajados na melhora, no fomento, no desenvolvimento do nosso município. Então ali ele é composto de diversos índices, números, compilados num volume único, para quando vocês forem apresentar Farroupilha para alguma empresa, em outro local do país, onde estiverem visitando, a gente ter essa possibilidade de apresentar um pouco mais Farroupilha. Eu quero deixar depois à disposição dos presentes, ali na saída terão os perfis também, quem tiver interesse puder levar para casa para dar uma analisada, depois a gente vai ter esse material também à disposição na Prefeitura. Da minha parte, presidente, é isso. Eu gostaria de agradecer de novo a oportunidade de estar aqui e também, da mesma forma, deixar à disposição dos vereadores para qualquer esclarecimento. Muito obrigado. Muito obrigado. Então nós vamos passar agora o espaço para que os vereadores façam suas perguntas. Pela inscrição eu tenho o vereador Lino Trois, depois o vereador Sidnei Catafesta. Senhor presidente, senhores vereadores, quero saudar os secretários municipais presentes, o David, o Fabiano e o Francis. Quero saudar a imprensa, quero saudar os contadores. Obrigado pela presença. Obrigado a todos que estão presentes na casa, os servidores desta casa. Eu não sei se essa pergunta é direcionada ao Fabiano ou ao David. Existe alguma possibilidade da liberação do alvará a partir do protocolo do PPCI apenas? Considerando que a demora, considerando dificuldade da tramitação, dificuldade de vistoria, dificuldade do encaminhamento, alguma possibilidade? Vamos imaginar que eu estou organizando uma empresa e eu preciso trabalhar. Eu apresento o meu PPCI no Corpo de Bombeiros, por qualquer motivo ele atrasa. Eu fico empenhado com, muitas vezes, empregados contratados, serviço contratado, aluguel contratado, e a coisa não vai andar. Alguma possibilidade de se conceder o alvará mediante o protocolo e o compromisso do empresário em resolver aquele problema durante um período X? Essa é a pergunta. Obrigado. Vereador Lino, hoje nós já estamos procedendo dessa forma, com a liberação do alvará provisório. 80% dos alvarás liberados hoje pela Secretaria são provisórios por um ano, com protocolos do PPCI. Não só do PPCI, mas também com o protocolo da licença ambiental, com o protocolo da regularização do imóvel, que hoje exige-se o habite para liberar o alvará, mas com o protocolo nós estamos liberando o alvará provisório.
com a mudança da legislação, o empresário terá 6 meses para correr atrás de pelo menos entregar para a prefeitura a documentação necessária do PPCI. Ou seja, a lei diz que ele tem 6 meses para entregar o PPCI. Mas que a gente sabe que a demora está muito grande na liberação dos PPCIs, com o protocolo do PPCI em até 6 meses entregue, ele já vai estar com o alvará antes, mas em até 6 meses ele vai ter que entregar o protocolo do PPCI. Compreendeu? Com a palavra o vereador Sidnei Catafesta. Senhor presidente, quero aqui cumprimentar a Vossa Excelência, presidente André Fardim, cumprimentar os nossos convidados dessa noite, o secretário Francis, gestão em governo, meu amigo Fabiano Piccoli, o David Agenta, que faz parte do planejamento, e o Fabiano, então, secretário de Desenvolvimento e Turismo. Quando apresentei e especialmente os escritórios de contabilidade aqui, em nome do Amaral, cumprimento os demais escritórios aqui presentes, funcionários que fazem parte da contabilidade das empresas desse município que produzem e geram emprego. Obrigado pela presença de vocês, a imprensa e os demais. Quando eu fiz o convite através do requerimento, e peço desculpa pelo meu atraso, estava numa reunião com vários assuntos com o prefeito e me atrasei, mas vocês já estavam em andamento e em boas mãos para os demais parlamentares. Quando eu apresentei o requerimento do convite de Vossas Excelências nessa casa, é porque eu estive presente no dia da apresentação lá na Prefeitura do Inova, desse programa maravilhoso, fantástico, que eu quero aqui parabenizar a cada um de vocês, a cada um que participou na construção desta luta de anos e anos e anos dos escritórios de contabilidade que sofrem um monte, porque o empresário vai lá e pressiona. Tá aí a Ótima também, que é um escritório que tem um contato, e quero dizer que essa pressão do empresário, quem absolve é aqui os contadores, é os funcionários das contabilidades, que não tem o que fazer, porque a prefeitura tinha um gargalo muito grande, e agora com o programa Inova, onde envolve vários projetos que aqui nessa casa, hoje o vereador Lino é o nosso líder de governo, quero, vereador, sugerir para que a gente possa votar todos esses projetos envolvendo o programa que está aqui, os nossos secretários nessa noite, para que a gente possa dar andamento, que o passado que tanto atrasou o desenvolvimento desse município, a gente possa esquecer, a gente possa apagar. Porque há muitas empresas que foram embora de Farroupilha porque não conseguiam seu alvará para sua instalação, para começar a produzir, gerar emprego, gerar tributos para esse município. E foram embora, procuradas por outros municípios que tinham alguns benefícios, e estão lá, David, estão lá produzindo, e nós ficamos a ver navios. Parabéns mais uma vez, porque é isso que Farroupilha quer, é um pensamento para frente. A gente tem que abrir o horizonte e valorizando o empresário. Então, quando ir lá, o empresário solicitando seu alvará, quem tem que trabalhar dentro dos departamentos é os funcionários da prefeitura, e não o empresário que vai para cá e para lá. Então, ó, quero agradecer a vinda de vocês. Eu falo aqui esse desabafo em nome de muitos empresários que eu tive contato durante os anos que eu sou parlamentar desse município, e que estive também incomodando os escritórios, porque eles também iam lá pressionando a prefeitura e que não tinha ações. E vocês aí desenvolveram um grande projeto, que eu tenho certeza que ele é bem visto por todos, indiferente de situação, de posição, porque aqui é um projeto que vem valorizar o nosso empresário, os futuros empresários, e aquela pequena empresa que quer produzir também, que está lá ilegal, que vai ter então o seu alvará. Mais uma vez, conte com esse parlamentar, e obrigado pela vinda dos três juntos, dos três secretários que participaram do desenvolvimento desse projeto, que muito tem a produzir aqui e muito veio a engrandecer a nossa cidade, Farroupilha. Obrigado, presidente, e os demais nessa noite, e com a
concordância do nosso líder de governo, que nós possamos hoje à noite votar esse projeto em pedido de urgência. Isso o nosso líder concordar. Obrigado e mais uma vez, parabéns, parabéns, parabéns. 3 parabéns para cada secretaria. Obrigado. Só para fazer uma consideração, vereador Catafesta, as mudanças são muito complicadas. E dentro do... Muitas vezes você pode até ter uma vontade política de fazer uma mudança, mas as dificuldades internas são muito grandes. A gente sabe que toda mudança gera desconforto, gera medo, e a gente sabe que ao longo do tempo outras mudanças foram feitas para facilitar, e nós no primeiro ano de governo também com uma atividade com a SIX, ficamos 7, 8 meses tentando mudar algumas questões e não conseguimos. E está vindo meio que goela abaixo, sendo bem sincero com os senhores, algumas questões que estão sendo mudadas vão entrar goela abaixo em muitos setores. Por quê? Porque nós temos que adequar o município ao que existe no Brasil. A rede sim, ela é recente, ela tem 2 municípios operando meia boca, então ela é recente, e essas mudanças vão ainda causar muitas perdas de cabelo para os 3 que estão aqui na frente de vocês e muitas brigas internas. Para quem já passou pela prefeitura, né, vereador Elson, sabe que às vezes as mudanças não são fáceis de implementar, porque bate numa parte técnica, bate num funcionário há bastante tempo na casa, que não quer mudar. Então é bastante complicado mudar. Com a palavra, então, o vereador Ariel Sons. Senhor presidente, senhores vereadores, gostaria de cumprimentar aqui o Charles, que é o presidente. Nós também gostaríamos de cumprimentar aqui o presidente da SIX e dizer que nós não concordamos só na votação desses projetos nesta noite, porque nós encaminhamos para o presidente da SIX e contador também no nosso município, e nós não conseguimos ainda conversar para ver, e nós não temos nada aqui nos projetos, mesmo que tenha sido feito com os contadores, com os escritórios de contabilidade e pensado muito pelo Executivo Municipal. Nós não temos aqui nenhuma correspondência, a não ser a presença deles aqui, para que nos digam realmente que o que está aqui é tudo aquilo que os escritórios, ou é o pensamento, pelo menos, dessas pessoas que conhecem e que sofrem no dia a dia, não só os empresários, mas os escritórios, inclusive, para poder fazer com que as empresas funcionem. E vou começar pelas colocações do vereador Catafesta. É a colocação dele, eu não concordo. Eu não concordo que um passado que se deixe para trás, de um passado que deixou muitas empresas embora. Não, eu quero voltar a este passado. Dizer que o passado faz com que muitas pessoas estejam aqui em Farroupilha, que o passado faz com que Farroupilha diga com a boca cheia que é uma cidade industrial. O passado faz com que nós aqui, na nossa região, na nossa cidade, possamos dizer que Farroupilha é uma terra de empreendedores. Isso sim. Farroupilha, pelo passado, inclusive desde a época do primeiro distrito industrial, saudosos Avelino Majone. Então, essas coisas eu não posso deixar de falar, mas esse é o meu pensamento. Eu não posso falar pelos outros. Eu estou falando do pensamento, pelo menos aqui, da bancada do PMDB, que passou pelo Executivo, que sabe que tem mudanças para fazer, e que bom que foi feito esse estudo. Cumprimentar aqui o secretário Francis, o secretário Fabiano e o secretário David, e dizer que nós estamos estudando os projetos. Tem um projeto aqui que nós queremos fazer emenda. E não é uma emenda que vai modificar o trabalho que foi feito. Só algumas correções, inclusive correções de incisos dentro do projeto, mas correções mínimas, ou de data para ser, por exemplo, implementado alguma coisa, em 18 meses, passar para, quem sabe, para 10 meses, para 12 meses, começar já desde a lei reduzindo prazos para que funcione realmente. Mas dentro dos projetos, daquilo que a gente ouviu, os projetos são bons. É claro que tem coisas que nós já tínhamos, a junta comercial, por exemplo, dentro, mesmo que estivesse na SIX, a Câmara de Indústria e Comércio, ou se está dentro da prefeitura,
O importante é que seja ágil. Eu precisei da junta dentro da Câmara de Comércio e foi ágil. Não é porque vai estar na porta da sala do empreendedor, mas é uma facilidade maior para a pessoa que vai lá. Ela vai no mesmo local. Então, isto ajuda. Isto é importante. Então, nós queremos dizer que as leis, elas vão se aperfeiçoando, os projetos vão se aperfeiçoando. Nós falamos aqui esses dias do plano, por exemplo, o Plano Municipal de Educação, mesmo que tenha sido votado logo, mas que ele pode sim ser modificado, assim como está sendo modificado o plano diretor. Um estudo, com pessoas participando, o plano diretor, que está na fé agora, o nosso código de posturas, que veio do Sindilojas, algumas alterações. A lei de incentivo, auxílios, aquelas empresas que vêm agora, que é o projeto 77. Esse projeto, se tenho vereadores que querem votar agora, se eu pedir para os vereadores aqui o que é o incentivo sobre, apesar de eu ter CRC, eu sou um contador de piada, tá? Eu não entendo nada de contabilidade, só pago o CRC. Autoriza a concessão de incentivos para promover e fomentar o desenvolvimento econômico. Bom, aqui nós já tínhamos, por exemplo, uma lei, a 1369, que o Fabiano falou primeiro, que era da época do SINAC, eu tenho o número da lei, tenho a lei aqui, coloquei a lei junto. É uma lei que concedia aqui auxílios, tanto em brita quanto em máquinas, enfim, em terraplenagem. Tá? Bom, o que nós queremos dizer aqui é que tem algumas coisas, que nem o Marco Zero, por exemplo, se vai agilizar a questão da regularização dos imóveis, que bom. O que nós esperamos, por exemplo, dos bombeiros, os bombeiros estiveram aqui, nós conversamos com eles e pedimos para que agilizasse. O presidente da SIC estava aqui. Nós pedimos o seguinte: quando o projeto volta, que ele já foi feito uma avaliação, ele volta para os bombeiros, fica mais 6 meses para analisar, passa ele para frente e num dia só analisa aqueles que já foram vistos, aí não demora mais 6 meses. Então essas coisas têm que ir se ajustando. Nós gostaríamos que isso não fique depois somente, então, esses projetos ou essas na teoria. Ele vai ter que ir para a prática, e na prática pode se encontrar mais alguma dificuldade e algo que nós tenhamos que mudar nesses projetos. E não vai ser porque nós aprovamos agora esses projetos que nós vamos deixar de mudar logo ali na frente, se tiver que mudar. Quero deixar aqui a bancada do PMDB, o líder Juvelino me pediu para que falasse aqui. Nós vamos deixar a bancada, se nós tivermos que mudar qualquer lei ali na frente, nós vamos mudar. Senhor presidente, são 4 projetos e eu acho que nós poderíamos até, o vereador, que falar um pouco mais, até eu não sei se os vereadores aqui todos vão usar a palavra, mas enfim, passar de 150 metros para 300 metros, que bom! E é o desde que, né, secretário David? Ou não me lembro se foi o secretário David, o secretário David que falou. Que bom que tem o desde que, né? Porque também não pode se liberar tudo para tudo que é lugar. Aquela questão dos alvarás, que são os alvarás de... vereador, somente para... Nós estamos regrados 5 minutos aqui. Já passou os seus 5 minutos longe. Já... Tá bem, senhor presidente. Muito obrigado. Vereador Anielson, a questão da mudança, ela tem que ser permanente. Nós... fizemos uma lei 3918, que os senhores aprovaram em 2013, do Executivo, e nós estamos revogando agora porque é uma mudança maior. Então a mudança, ela é permanente, tem que se avançar, tem que se adequar ao que vem de mais moderno. Sobre a questão, vereador, da junta estar na sala, se você conversar com o pessoal do SEBRAE sobre a implementação da Rede Sim Garibaldi, um dos principais dificultadores da implementação era a junta estar longe da liberação de alvarás. A experiência deles. Sim, mas a principal dificuldade. Então, quando se fala em agilidade e otimização do tempo, o fato de estar próximo já é uma vantagem. E só essa questão, já antecipando as emendas, daquela dos 18 meses, infelizmente, algumas ações dependem de contratação de sistema, de georreferenciamento, e que
Nós gostaríamos que fosse implementado ontem, mas depende de orçamento e depende dessas contratações. Mas a gente vai debater as emendas. A palavra está à disposição. Com a palavra, o vereador Beto Maior. Não. Senhor presidente, senhores vereadores, pessoas presentes, a imprensa. O Lino já me disse para mim não falar bobagem, mas tudo bem. É melhor tarde do que nunca esse projeto de lei. Porque, gente, eu fui um dos batalhadores, e aqui eu quero deixar registrado nesta casa, de quanto esses projetos de lei, com a vinda dessas pessoas que fazem parte da contabilidade, está passando no cérebro do meu computador, que eu tenho certeza que eles gostariam que quanto antes fosse aprovada essa lei. Mas que essa lei fosse de verdade como está nesse projeto de lei, porque aqui vou fazer um questionamento. E que, quando eles vêm pedir alvará, que se dê os alvará. E depois os fiscais que nós temos na prefeitura, que eles iam orientar esses empresários e não atuar. Orientá-los, os empresários. Porque nós estamos percebendo, todo mundo sabe, que dentro dos últimos anos deu uma estancada do desenvolvimento e o progresso do nosso município. Em todos os municípios, inclusive, eu acho. Mas aqui em Farroupilha, eu digo pelo conhecimento que eu tenho, por causa da burocracia. E muitas empresas, todos sabedores somos, que foram embora daqui por causa disso. E isso não pode acontecer. Por isso que eu quero cumprimentá-los e dizer, tomara que isso aqui fosse aprovado ainda nesta noite e depois fosse colocado em prática. Por quê? Porque o povo precisa de trabalho, precisa de desenvolvimento, precisa de progresso. E se não para tudo, gente. E eu aqui quero dizer uma coisa para vocês. Que talvez a gente consiga o PPCI dos bombeiros, protocola os pedidos de alvará, e não dão alvará não porque falta A, B, ou C, eu não sei o quê. E aí demora um monte de tempo. Então, não é bem assim. Então, falar é fácil, mas tem que pedir, porque senão vai lá, protocola, e depois não dão alvará, também é uma coisa de fazer questionamentos. E eu acho louvável, salutar esse projeto de lei. E, claro, gasolina, a gente respeita tudo isso, mas eu acho que tem que ser votado quanto antes, e depois nós temos que ser fiscais da nossa comunidade aqui de Farroupilha. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador Beto. E a palavra está à disposição. Com a palavra, o vereador Kiko. Obrigado, senhor presidente, senhores vereadores, vereador Tetela. Cumprimentar os 3 secretários aqui na mesa já. Em nome de quem nos acompanha, quero cumprimentar o Carlos Alberto Paes, presidente da SIC, cumprimento todos os demais presentes. Beto Maioli, vereador Catafesta. Nós aprovar hoje esse projeto e depois fiscalizar, a verdade é o seguinte: o que o senhor vai fiscalizar? Eu tenho certeza, o senhor me desculpe a minha franqueza, são 4 projetos que entraram agora, dia 11 praticamente. O senhor não tem conhecimento de tudo o que está aqui dentro. Então não é, nós temos que ter um pouco de responsabilidade, um pouco de cautela. Acho que não é numa semana a mais, uma semana a menos, agora já abriu um pouco mais a nossa mente com as explicações dos 3 secretários, né? Vamos conversar com a SIC, com os contadores, tá? E quem sabe assim na próxima terça-feira. Porque não é querer aqui hoje agradar os contadores, agradar a SIC que está presente, agradar o executivo que está presente. Não, nós não estamos aqui para agradar ninguém. Nós temos que ter responsabilidade. E eu não tenho condições hoje de botar os 4 projetos em conjunto aqui. Sou bem franco, não tenho condições. Tá? Mas o que me preocupa aqui um pouquinho, ó, os secretários aqui presentes, acho que os projetos importantes, talvez com algumas modificações, ou se não for de imediato, logo ir adiante, a gente sabe que as coisas evoluem tão rápido, né, que a gente tem que se adequando.
mas que me preocupa muito os bombeiros. E isso me preocupa. Não adianta fazer um protocolo na prefeitura, a prefeitura dá o alvará imediatamente e chega lá, tranca tudo. O executivo, o prefeito, os secretários cuidam lá na prefeitura, mas quem manda lá em cima é o comandante. Então é bem diferente a coisa, vamos devagar. Mas só uma pergunta eu quero fazer. Antes da pergunta, dizer o seguinte: realmente perdemos muitas empresas aqui que eu conheço. Pequenas empresas que atuam em Farroupilha e têm o seu contrato social e o seu endereço em Carlos Barbosa, em Garibaldi e cidades vizinhas. Eu conheço muitas. Muitas mesmo, secretários. E não é de agora, Fabiano. É da nossa época, Arielso e pessoal do PMDB. Porque a lei era assim. Então, que bom que vem para modificar e melhorar e assegurar os nossos empresários aqui, aqueles que querem abrir novas empresas e tentar buscar mais. Ótimo, né? É assim que a coisa funciona e o município cresce. Mas uma pergunta para o secretário Francis. Assim que já cedeu o estagiário, está na prefeitura, nós aprovamos uma lei aqui onde criamos um novo cargo, né? Está fazendo o curso, para depois, então... Ainda não, mas já vai iniciar, eu acho que rapidamente, né? E por que ainda a prefeitura não cedeu uma pessoa antes de aprovar todos esses projetos, e vai ser aprovado com certeza, né, com alguns debates, mas vai ser aprovado? Por que a prefeitura já não cedeu, meses atrás, ou sei lá eu quando, né, um funcionário para os bombeiros? Na parte burocrática, está sentado lá para aquele bombeiro que faz essa parte, agilizar então os projetos da coisa. Por que esse funcionário da prefeitura já não está dentro do comando dos bombeiros? É uma pergunta que eu deixo registrado. E com certeza que vamos analisar com carinho, né? E vamos aprovar os projetos, talvez com algumas emendas, né? Mas, em princípio, isso aí, porque não adianta hoje, em 5 minutos, nós aqui não temos condições de discutir e fazer muitas perguntas. Porque o tempo, olha, já se foi meus 5 minutos. Então, obrigado pela presença de vocês, obrigado pela presença dos senhores que estão sentados no plenário, né? E espero que, se alguém pediu pedido de urgência, que retira, porque se for hoje, eu não voto esse projeto hoje. Obrigado. A palavra está... sim, pode responder. Vereador Kiko, respondendo a sua pergunta, na verdade, a prefeitura já cedeu um servidor e o mesmo pediu licença e interesse. Então, no momento, agora, a gente está encaminhando a nova cedência. Isso, temos reunião com os bombeiros amanhã às 13h30 para tratar desse assunto. Então a palavra está à disposição. Se nenhum vereador quiser fazer mais perguntas, eu passo para o espaço para cada um dos convidados fazer suas considerações. E a partir daí a gente suspende a sessão por alguns minutos para depois... Sim. Vereador, acho que vamos passar então a palavra para eles, depois a gente... Bom, nós agradecemos a oportunidade e a gente fica à disposição, vereadores, de qualquer outra dúvida que tiver. As portas da secretaria estão abertas para todos. E a necessidade da votação, ela vem de uma pressão que nós recebemos pelas modificações. Mas acredito que uma semana a mais, uma a menos, não vai mudar o rumo. Mas o quanto antes votar, antes vai agilizar a liberação de alvarás. É essa que é a urgência. E então, para finalizar, agradeço a oportunidade, ficamos à disposição. Agradecemos novamente a construção desses projetos com a SIX. Agradeço ao Carlos Paese, que quase que diariamente está lá na secretaria, sugerindo, criticando, exigindo mudança, agilidade, e é assim que funciona, é assim que a gente consegue avançar nas mudanças necessárias. Bom, gostaria também de agradecer o convite, deixar as portas da secretaria abertas
para qualquer esclarecimento de dúvidas. E eu gostaria de deixar uma frasezinha, uma fala que eu ouvi semana passada, num discurso de um prefeito, que ele pegou uma taça de espumante na mão e disse assim que o desenvolvimento daquela cidade devia seguir as borbulhas do espumante, que é sempre para cima. E eu acho que Farroupilha, por ser a capital nacional do moscatel, por ser o maior produtor de uvas moscato do Brasil e ter os melhores rótulos de espumante moscatel do país, com certeza, tem que ser como o moscatel. Nós não podemos mais retroceder, nós temos que sempre olhar para frente, olhar para cima, e nunca a gente deve esquecer do passado, vereador Arielson. Povo que não tem história não vai ter futuro, pode ter certeza disso. Mas eu entendi que o vereador Catafesta quis dizer que o olhar para frente é nesse sentido de progresso e de desenvolvimento cada vez maior da nossa cidade. Bom, presidente, obrigado. Com a palavra o secretário David. Obrigado pela oportunidade. São diversos projetos que estão aqui na casa que interessam por demais ao desenvolvimento de Farroupilha. Não só esses citados hoje, a Secretaria do Planejamento, o Executivo tem mandado diversos projetos que estão tramitando aqui, que são por demais importantes, se não hoje, mas o quanto antes serem votados, para que nós consigamos botar em prática esse sonho da comunidade de Farroupilha, que é dar uma nova cara para a abertura de empresas. É uma possibilidade bastante grande de terminarmos o ano com uma notícia bastante grande para a população. Obrigado. Muito obrigado, secretários.